E aí galera, tudo beleza? Hoje eu vim falar do primeiro de todos os processadores dentro do meu Vocal Track no Vocal Chain. Isso mesmo, eu coloquei ele dentro do insert do próprio track, aquele que endereça para todos os demais outros tracks em paralelo e que soma dentro de um track final. O nome do cara é Pultec. Ele é um equalizador conhecido, muito famoso dentro da indústria fonográfica e muito usado até hoje. Ele surgiu no começo da década de 50 e ainda continua fazendo muito sucesso dentro da gravação e da mixagem. O Pultec é um dos equalizadores mais simulados de todos os tempos, tanto em consoles analógicos como também em plugins dentro do computador ou em algum dispositivo que tem um DSP integrado. Ele é basicamente um equalizador passivo, ou seja, ele possui componentes que não geram uma amplificação de sinal dentro do circuito de equalização. Nenhum dos filtros dele tem um amplificador operacional que faz um buffer, ou seja, ele não consegue amplificar uma determinada frequência e separar elas dentro dos próprios filtros. Ele só tem componentes passivos que realizam uma redução do ganho e depois uma amplificação. A gente vai ver isso direitinho depois. E isso traz um som muito natural para o Pultec, porque ele não tem amplificação específica dentro do circuito de equalização em nenhum dos filtros, somente num circuito separado, que é um circuito valvulado, que conta com a nossa famosa válvula 12AX7 e com outras duas que nós já vamos ver. Mas afinal, o que é um circuito? O que é um equalizador passivo? Bom, um equalizador passivo não possui transistores e nem válvulas dentro dos seus filtros, ou seja, quando você ativa um boost, na verdade ele não está realizando um boost, tá? O que ele está fazendo é não aplicar a redução de ganho natural do próprio circuito de equalização. Então, quanto mais você gira os knobs boost, menos aplica a atenuação do circuito. Então Alvin, mas no final das contas eu vou ter menos sinal, então se ele baixa todo mundo, eu vou ter menos sinal de saída do meu equalizador. Não, graças ao nosso grande amplificador de push-pull, que é, como o próprio nome diz, empurra e puxa. Ele faz um controle da tensão do sinal e uma amplificação final que eleva ele até 1,13 dB em relação ao sinal de entrada. É esse circuito separado que vocês podem ver nessa imagem aqui que faz todo esse processo. E reparem que tem um transformador de entrada e de saída para cada ponto, justamente para evitar ruídos. Então, revisando, cada knobzinho dele de boost ou de ganho que está dentro do próprio equalizador não vai realizar um ganho de fato. Ele vai simplesmente fazer um bypass gradativo da atenuação que o próprio circuito do equalizador faz. Os filtros passivos são compostos de componentes como capacitores, indutores e resistências. Às vezes eles contam com os três componentes e às vezes eles contam somente com uma resistência e com um indutor, ou então com uma resistência e um capacitor. Depende do tipo de frequência no qual você quer que ele atue. Mas esse papo de eletrônica é para um outro vídeo. Vamos lá para o equalizador dar uma olhada? Então galera, antes de ver o Pultec dentro do meu insert, eu quero mostrar para vocês qual a redução de ganho específica que cada um dos compressores estão fazendo juntos. Se a gente reparar aqui, eu tenho um V1 meter de cada um deles e a gente vai poder ver o quanto cada um está aplicando de redução de ganho. Me deixa devagar, preciso te ver partir pra acreditar que será sim, me acostumar te ver, me dizendo tchau, sem querer partir, não é simples assim. Você parou num mágico suspiro, mágico suspiro, mágico, mágico. Então, como vocês puderam ouvir aí, ficou claro que a redução de ganho não é muito grande. Ela é maior no meu Fairchild 670, onde eu tenho um release razoavelmente rápido ali. Ele não tem valores de release realmente rápidos, mas é o mais rápido que ele tem. Então a gente não está esmagando o áudio só porque está fazendo a compressão em paralelo. Lembrando que
os dois possuem um Ni bem suave. E o modo que eu estou usando do meu VC160, que é o DBX160, também tem um Ni bem suave. Isso que vocês ouviram é o resultado da soma dos 3 compressores sem nada no insert do meu vocal track. Agora eu vou colocar também o meu equalizador e vocês vão poder ver a diferença que ele faz. Primeiro, vamos ouvir ele somente com o circuito dele ativado, sem nenhuma banda mexida, sem nada, só o circuito do meu Pultec. Bom, basicamente eu copiei as tracks aqui e fiz algumas automações em uma e coloquei simplesmente o circuito em uma outra e mutei elas. Assim, com o clipe mudo, vocês podem ver a diferença que faz somente o circuito dele ativado. Eu estou com o meu Pultec aqui, dentro desse track. Aqui está o track, o canal dele. Vamos lá. E aqui o Pultec. Reparem, não há nada nesse Pultec ativado, tá ok? Todas as bandas de todos os filtros estão desativadas, estão em 0. Ele simplesmente está entrando dentro dele e saindo. Vamos dar uma ouvida para ver a diferença que isso faz. Me deixa devagar. Preciso te ver partir pra acreditar que será sim. Me acostumar te ver me dizendo tchau sem querer partir. Não é simples assim. Agora vamos dar uma olhada nele com o circuito ativado e desativado em um trecho mais curto. Me deixa devagar. Me deixa devagar. Me deixa devagar. Preciso te ver partir pra... Me deixa devagar. Preciso te ver partir. Vocês podem perceber que tem uma certa ressonância numa determinada frequência grave. Isso é natural do circuito dele, a gente vai entender isso já já. Primeiramente, o que ele faz? Ele recebe todo o sinal que está no input e o circuito do equalizador, contando com todos os filtros, ele faz uma redução de ganho total de aproximadamente uns 15 dB, entre 15 e 18 decibéis ali. Aí depois que todos os filtros atuam, contando com os filtros de boost, que permitem que ele não faça uma redução de ganho, essa da qual eu falei de 15 a 18 dB, em uma determinada frequência ou um conjunto de frequências que é afetado pela largura de banda daquele filtro, e isso vai direto para um amplificador operacional final. Ou seja, o que nós estamos ouvindo aqui com o circuito dele ativado é simplesmente toda essa redução de ganho e depois a amplificação final valvulada, que aumenta o sinal em relação ao sinal de entrada 1,13 dB. Bom, agora vamos ouvir dentro da música toda para vocês terem uma noção da equalização que eu fiz utilizando o Pultec. Me deixa devagar. Preciso te ver partir pra acreditar que será sim. Me acostumar te ver me dizendo tchau sem querer partir. Não é simples assim. Você parou num mágico suspiro, mágico suspiro, mágico, mágico. Então, vocês podem perceber que eu retirei um pouco dessa ressonância grave que ele causa por conta de um dos filtros. Reparem, aqui nessa simulação, o que eu tenho? Eu tenho o MEQ5, que é um equalizador de frequências médias, né? Middle Equalizer 5, tá ok? E tenho o EQP1A, que é esse aqui de baixo. Os dois são equalizadores passivos, como todos os Pultecs. A grande diferença desse cara aqui é que ele possui alguns tipos de peaks ou bells em regiões médias. Eles não variam o bandwidth deles de acordo com a quantidade de ganho que eu dou.
Ou seja, eu aumento o ganho dele, ele vai subindo igual, sem modificar a abertura de banda. Então o pico dele lá em cima não fica mais fino simplesmente porque eu dou mais ganho. Ele aumenta por igual. Nessa primeira banda aqui, no MEQ5, eu tenho um pique que está em 500 Hz e ele está em 0 dB, não está atuando. Aqui eu tenho um dip, que também não está atuando. Mas o que é um dip afinal? Um dip é uma espécie de redução de ganho de um bell. Ele também tem um key factor específico e ele também mantém essa mesma lógica do key factor que os demais filtros desse mesmo equalizador. Nesse último aqui, eu também tenho um pique que realiza um boost em uma frequência médio aguda ou aguda, né? Afinal, ele vai até 5.000 Hz, que já é o começo da região aguda. Basicamente, para eu poder alterar a minha largura de banda desses filtros, eu preciso mudar as frequências que eu estou selecionando. Quanto mais aguda é a frequência, mais fina é a largura de banda, ou seja, sobre menos frequências o filtro atua. Eu estou com todos os dois ligados e nesse aqui eu estou realizando um boost, né? Ou seja, estou não atenuando essa frequência, estou deixando ela passar um pouco mais que as outras. Afinal, esse aqui é um equalizador passivo. Essa é a única coisa que eu estou fazendo no MEQ5. Agora, já aqui embaixo, no EQP1A, eu estou atenuando uma frequência por volta de 60 Hz. Mas reparem, o pico dela em 60 Hz. Ela não é exatamente em 60 Hz. E também ela tem um bandwidth mais narrow, mais fechadinho. Ele não é tão aberto quanto os outros. E eu posso controlar o bandwidth, ou seja, a largura de banda, de acordo com este knob aqui. Então, galera, vamos dar uma revisada em todos os filtros do MEQ5 e do EQP1A. Bom, primeiramente, esse filtro aqui é um peak. Como a gente já falou, esses peaks mantêm um bandwidth regular enquanto aumentam de ganho, ou seja, a pontinha dele, como eu já disse antes, não muda o bandwidth de acordo com que você aumenta a intensidade desse filtro. No caso, como você deixa passar as frequências sem filtrá-las de fato. Aqui no dip, a mesma coisa. O dip ele não tem uma reação muito regular. E reparem, todos esses knobs aqui, em que a gente tem boosts e atenuações, nós não temos em nível de decibel. Os valores que estão ali são outros tipos de valores, mas ele gira em aproximadamente nenhuma atenuação ou nenhum boost e mais 18 ou menos 18, um pouquinho abaixo de 18. Tá? Aqui no caso desse dip, ele começa a ficar não regular aqui para o final, entre o 8, 9 e o 10, ele começa a não conseguir mais de fato reduzir a quantidade de sinal que tem na frequência selecionada, né? E nem na largura de banda que tem essa frequência. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês como no MEQ5 a gente afeta o sinal ou a largura de banda dele simplesmente selecionando a frequência. Para isso, nós vamos ouvir uma automação da frequência dessa banda de médio agudos do MEQ5. Me deixa devagar. Preciso te ver partir pra acreditar que será sim. Me acostumar te ver me dizendo tchau sem querer partir. Não é simples assim. Você parou num mágico suspiro, mágico suspiro, mágico, mágico. Bom, reparem que quando ele chega ali em 1500 Hz, no 1.5K, ele tem uma largura de banda maior, ele pega mais frequências. E quando ele vai mais para agudo, ele pega menos frequências. O que eu quis com essa equalização? Eu quis trazer um agudo sem trazer um excesso de S, como eu já falei para vocês antes. E se eu passasse de 3.000 Hz, eu teria muito mais S do que de fato eu tive. Por isso, eu selecionei a frequência de 3.000 Hz, porque ela tem a largura de banda que eu quero, trazendo um pouco mais sim de sibilância para a voz, mas também trazendo mais clareza. E essa música, ela precisa ter uma voz que tem uma presença, mas tem uma certa suavidade e brilho.
Então pessoal, eu fiz uma atenuação aqui em 60 Hz no EQP1A que não tem uma largura de banda variável de acordo com a frequência que a gente seleciona. A largura de banda é determinada por esse knob, como eu falei para vocês antes. E esse filtro específico aqui é um shelving, ou seja, ele vai, a partir de 60 Hz, começar a estabelecer uma curva, um slope, até uma frequência de turnover, que é quando ele vai, de fato, começar a atenuar. Como eu falei para vocês, essa primeira banda de graves, o shelving nos graves, do EQP1A, tem uma ressonância específica. Percebam, ela tem a atenuação, que fica como nesse gráfico, e também o boost. Aí vocês perguntam, mas Alvin, eu posso usar os dois juntos? Não vai dar boost e atenuar e resultar em nada? Não, vai resultar numa coisa muito bacana e que, de acordo com o manual original do Pultec, você não deveria fazer. Mas as pessoas acabaram fazendo e isso se tornou uma tradição dentro do áudio. Isso é muito usado para poder filtrar frequências graves em instrumentos na região grave, quando você quer pegar só algumas daquelas frequências graves. Percebam, olha o efeito final com a atenuação e com o boost dele. Esse é o grande efeito, você acaba tendo uma ressonância nas frequências graves e filtrando uma frequência aproximada a ela. Já aqui no meu pique, nessa outra banda, eu tenho um pique de agudos, só que ele tem uma largura de banda muito maior do que o outro, tá? Uma opção de largura de banda controlável também por esse parâmetro aqui, tá ok? Então, se eu atenuar aqui, eu não estou trabalhando com esse filtro. Muitas pessoas se confundem com isso. Na verdade, eu estou trabalhando com esse outro filtro aqui, que é um shelving de agudas. Ou seja, eu só tenho uma atenuação nesse filtro aqui e tenho um pique nesse outro filtro aqui, que eu seleciono a frequência entre 3.000 a 16.000 Hz. É bem agudo. Esse filtro de pique específico aqui, que nós podemos dar boost somente, tem uma largura de banda variável, ou aliás, o pico da largura de banda variável de acordo com a quantidade de ganho que nós damos. Ele é diferente dos outros filtros do MEQ5, tá ok? Ele traz um pico mais fino, quanto mais ganho a gente dá, quanto menos ganho, mais larga é a banda, como vocês podem ver nessa imagem. A Nomad Factory fez esse plugin e colocou ao final dele, num amplificador, um soft clipping, ou seja, é uma espécie de limiter que causa uma distorção harmônica, um clipping. Eu não vou explicar isso aqui nesse vídeo, mas só para vocês terem uma noção de que ele também tem essa ferramenta para que vocês possam dar uma cor final no som e trazer um pouco mais de distorção harmônica. Eu simplesmente ativei o clipper, ele não está de fato comprimindo nada, nem realizando nenhum limiter, né, em nada, ele só está causando de fato um pouco mais de distorção harmônica e uma coloração das válvulas que ele está simulando, que são 12AX7 e 12AU7. Essas válvulas foram substituídas por outras que causavam menos humming com o tempo, que é a ECC82 e ECC83. Se vocês querem conhecer mais do trabalho desse artista chamado Abrobnolé, é só vocês clicarem nesse card aqui que vocês vão conferir toda essa mix completa do começo ao fim. Então galera, vocês puderam ver que ele faz uma grande diferença só por ativar o circuito. Quem dirá quando a gente acerta direitinho cada frequência que a gente vai usar para trazer a nossa voz para frente. Essa era a função que eu queria com esse equalizador. Ele tinha que trazer a voz sem exagerar na sibilância. Por isso que eu coloquei ele antes de tudo dentro do Vocal Chain. Assim, ele manda para cada compressor em paralelo e os compressores seguram um pouco da própria sibilância. Se eu elevasse demais aquela frequência que a gente viu ali de 4.000 Hz ao invés de 3, ele iria trazer sibilância excessiva, mesmo tendo o compressor depois em paralelo. Diversas empresas fazem plugins desse Pultec. Eu espero que vocês tenham entendido bem como ele funciona e consigam usar ele de uma forma criativa dentro das suas mixagens. Eles são muito tradicionais dentro do baixo e do bumbo por conta daquela frequência de ressonância que a gente viu, e eles também
tem uma sonoridade muito bonita por conta da amplificação das válvulas. Justamente por contar com essa amplificação das válvulas, ele não tem os transientes muito rápidos, com os ataques muito rápidos, ele traz uns transientes um pouco mais lentos. Bom, pelo menos essa é a sensação que eu tenho e também a lógica do funcionamento da amplificação valvulada. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui embaixo e não deixe de acompanhar nossas redes sociais e o nosso blog. Lá nós temos um post muito bacana para vocês que conta com todos os dados específicos do Pultec. E fiquem ligados que logo mais nós vamos lançar um curso presencial de mixagem avançado. Você vai passar uma semana aqui fazendo trabalhos de mixagem comigo, acompanhando a mixagem do começo ao fim. Valeu, galera! Abração, até mais, tchau, tchau!